Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Papeando com Pamplona, mais uma vez ao vivo. Meus amigos, tem sido uma experiência muito nova e a gente fazer a gravação, né, discutindo direito e arte, direito e filosofia, sempre com profundidade e leveza. E agora, nessa versão que a gente faz ao vivo, vocês estão vendo ao vivo. Este programa está entrando no ar hoje, dia 8 de janeiro de 2018. Eu terminei de participar de uma banca de doutorado fantástica do professor Daniel Nicuri, né? E o meu entrevistado de hoje participou dessa banca e foi um avaliador encantador. Essa gravação aqui está sendo feita hoje, 8 de janeiro, e vai entrar no ar daqui a alguns tempos. Vocês vão ver ou nesse momento, ou vão ver na gravação editada depois. E eu digo que estamos gravando ao vivo. Eu já gravei, né, sobre direito penal, com Fábio Roque, sobre direito administrativo, com Matheus Carvalho, sobre direito do trabalho, direito do processo de trabalho, com José Afonso da Alegrave, lá do Paraná, e gravei com os irmãos Figueiredo com direito civil. Ou seja, eu estou dando uma visão abrangente de quase todos os ramos do direito. E essa é a ideia. Eu vou ter pela primeira vez um papeando sobre filosofia do direito. O tema de hoje é direito e retórica, com o cara nessa matéria. Meus amigos, com vocês, João Maurício Adeodato. O cara, professor titular, aposentado lá da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Recife, de Teoria Geral do Direito, de Introdução ao Estudo do Direito, né, Filosofia do Direito, e hoje professor de um programa de mestrado e doutorado de Direitos Fundamentais na Faculdade de Direito de Vitória. Adeodato é o cara. Adeodato é um cara que construiu uma história no direito, é respeitadíssimo e, para o meu prazer, é o cara que eu tenho assim meio como ídolo, porque ele também trabalha a parte musical, né, como guitarrista lá da Aritanha Azul. Aratanha Azul, muito bem. E, Adeodato, que prazer recebê-lo no Papeando com Pamplona. Meu caro Rodolfo, é muita generosidade sua essa saudação. Estou muito satisfeito de estar aqui no seu famoso Papeando com Pamplona. E estou à sua disposição para falarmos sobre retórica e direito. Isto mesmo. Nós vamos falar hoje sobre direito e retórica. Direito e retórica. Retórica e direito. Com o cara que sabe essa matéria. Porque essa é uma expressão que precisa ser bem compreendida, ainda mais nesses tempos da contemporaneidade. E vamos lá. Adeodato, a gente tem que saber primeiro, para localizar bem o nosso espectador, o que é que se entende por retórica? Bem, retórica é a arte de bem falar. A evolução da retórica na cultura ocidental foi muito longa. Ela é, inclusive, mais antiga do que a própria filosofia, ou pelo menos contemporânea em relação aos pré-socráticos. Desde que se percebeu que a coisa mais importante na política era esse diálogo entre os seres humanos. E ela começa mesmo antes da sofística, mas foi a sofística que lhe deu o grande impulso. Sem dúvida. E dentro dessa linha, a ideia de imaginar a retórica como algo básico de uma compreensão da filosofia. Mas qual a relação da retórica com o direito? Pois é, a retórica, por incrível que pareça, ela nasceu no direito. Que legal. A gente pensa que a retórica é uma criação de literatos Exato. ou poetas, mas não. Que bom Ela começou na Sicília, bem, como eu disse, no tempo dos pré-socráticos, bem antes de Platão e Aristóteles, e antes da própria sofística, com advogados. Certo. Esses foram os primeiros caras que se preocuparam em descrever como é possível obter uma decisão favorável em uma discussão democrática, que veio depois de uma tirania. Eu não quero chateá-lo com essas vicissitudes históricas, mas esses primeiros retóricos são conhecidos, são o Córax e o Tísias ou Teisias, que se preocuparam em redigir um manual, infelizmente hoje perdido, ensinando a argumentar. Isso é interessante, sabe? Porque a gente compreende essa ideia da retórica numa relação, portanto, originária com o direito. Mas como é que a retórica sobreviveu fora do mundo do direito? Pois é, isso é uma coisa mais recente, né? O direito foi se afastando a pouco e pouco da retórica. É uma relação meio conturbada, porque há aproximações muito grandes. Eu lembro de Francis Bacon dizendo que as universidades europeias estavam
estudando retórica demais. A gente precisa estudar mais física, química e matemática, medicina. Aí, hoje a gente vê a universidade é o contrário, né? É verdade. Nós somos inteiramente dominados pelos físicos, químicos e matemáticos, que fixam os critérios da CAPES, como nós sabemos, né? Nosso número atômico, revista A1, B1, Qualis. E fala o homem que está numa revista A1 lá, que está no programa 5 de mestrado e doutorado. Mas isso aqui é importante para mim, para a gente entender, contextualizando, porque é o nosso primeiro programa sobre filosofia do direito. Então, é preciso entender qual a importância filosófica da argumentação retórica. Veja, isso a gente deve aos sofistas. Esses primeiros advogados, a sua preocupação era exclusivamente o que a gente chama de retórica estratégica. Era obter resultados favoráveis em juízo, inclusive envolvendo causas cíveis, sobretudo sobre posse de terra. Certo. Os sofistas foram sofisticando, com os acréscimos da filosofia historicista, de Heródoto e Tucídides. Depois veio o ceticismo e eles foram se tornando efetivamente filósofos. Certo. E ao tempo da sofística, como por exemplo no caso de Isócrates, que é bem depois de Córax e Tísias, esses advogados, ela já havia se tornado uma filosofia. Só que esse título lhe foi retirado pelo posterior sucesso de Platão e Aristóteles, que não achavam que a sofística era uma boa coisa. Platão simplesmente desprezou a retórica e a sofística tudo junto, nem se preocupou com isso, mas Aristóteles foi mais sagaz e percebeu que a retórica tinha uma função dentro da filosofia, mas ela não devia se confundir com a sofística. Então ele reduziu a retórica extirpando esses aspectos sofísticos, o que foi um erro, não é? Porque originalmente a retórica não é só enganar, ser falaz, como as pessoas pensam em geral. Ela é também isso. Entendi. Mas ela é muito mais do que isso. Justamente porque ela é muito mais do que isso. E você é um especialista sobre o tema. Você já refletiu e escreveu sobre o tema. Qual é a importância da retórica para a formação do profissional de direito? Quais os títulos ou os livros que você indica para as pessoas poderem se aprofundar? A sua própria produção sobre isso. Veja, a primeira pessoa na civilização ocidental que escreveu sobre retórica, eu não diria que é um adversário, mas já mencionei, é Aristóteles. Certo. Ele escreveu sobre retórica sem o interesse que os anteriores tinham de obter vantagens ou desvantagens no debate. Certo. É o que a gente chama, ele é o fundador da retórica analítica. Certo. Essa retórica científica, aparentemente desinteressada, que quer apenas descrever como se processa o convencimento entre os seres humanos por meio do discurso. Essa é a arte retórica. Perfeito. E quais são os referenciais, assim, hoje, sobre retórica no Brasil, no mundo? O que você recomendaria? Então, continua sendo o livro mais importante, a Retórica de Aristóteles, que não é um livro fácil. Eu aconselharia começar por doxografia, né? Livros que comentam a retórica de Aristóteles e outras retóricas. Mas sempre lembrando que Aristóteles reduziu o âmbito da retórica. A retórica era muito mais do que a retórica de Aristóteles fez com ela. Como o prestígio de Aristóteles é imenso, a sua teoria se transformou praticamente num sinônimo de retórica. Entendi. Então muita gente hoje pensa que retórica é a retórica de Aristóteles, e não é. Ela é muito mais ampla. E aí é interessante, até para verificar esse dado, porque a gente percebe que quando a gente fala para o leigo, e o Papiano tem essa vantagem de utilizar temas que são profundos, mas uma linguagem que pode ser acessível até para o leigo. O leigo, quando fala de retórica, sempre vê de uma forma distorcida, uma forma de enganar. Quais são as principais distorções que a expressão retórica encontra na teoria e na prática? Isso é certíssimo. Veja, quando o não retórico, digamos assim, não gosta da retórica, ele diz que só serve para enganar. Exato. Quando ele gosta, o máximo que ele chega é ao conceito de ornamento. Retórica é beleza, sedução, poesia. Não é à toa que Platão expulsa ao mesmo tempo de sua república os advogados e os poetas, que são aqueles que seduzem com as palavras. Aquilo que nós já falamos, que a retórica se origina da advocacia, né? Então, é assim, na melhor das hipóteses, retórica é sedução. E na pior, engodo, safadeza, mentira. Eu fico dizendo com meus alunos que às vezes a ideia de ser professor de direito é conjugar 3 verbos. Seduz, induz e deduz. Seduzimos nossos alunos
para induzi-los a pensar, para que eles deduzam suas próprias conclusões. Tá muito bem. Eu acho que é uma linha, né, pra gente pensar sobre isso. Mas, cara, a Deodato, ele precisa dizer, nós estamos, cara, você consegue imaginar que loucura nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo filosofia num programa ao vivo aqui com vocês. E o que é interessante, né? O Papeando bombou, ele é um fenômeno pop. Você solta, 50 mil pessoas vêm. E aí o que eu preciso? Né? Saber que esse é um programa ao vivo. Eu gosto muito do modelo tradicional que ele fazia com a plateia, o pessoal fazia as perguntinhas, mas esse, quando o Fabinho, nosso gerente ou figura gente boa, né, ele disse assim, não, Pamplona, não é que não tem plateia, é a maior plateia de todos os tempos. A gente não sabe quem está ao vivo, não sei se tem pergunta, e aí eu vou perguntar, porque como é ao vivo, eu vou soltar agora e perguntar. Tem alguma pergunta aí, Rodrigo? Tem ou não tem? Será que tem? Tem. Como visualizar, é de João Paulo, de Maceió, Alagoas, né? Como visualizar o ativismo judiciário sob a perspectiva da retórica? Puxa vida, essa é uma questão difícil, né, João Paulo? A retórica acredita que a realidade é constituída por discursos, e por discursos que prevalecem sobre outros discursos. Então, uma coisa que nós não podemos negar, que o senso comum chamaria é um fato, é o ativismo judicial. Para o retórico, não é exatamente um fato, isso é um discurso dominante. Sim. Claro que isso tem a ver com o retrocesso do poder legislativo, Sim. que tem um retraimento, não resolve as grandes questões do país. Você vê que questões triviais que deveriam ter sido objeto de legislação são deixadas nas mãos dos magistrados. Sim. Então, se alguém precisa decidir e o legislativo, que teria essa competência, não decide, se omite, aí vem o judiciário. Eu não posso dizer que preenchendo a lacuna. Preenchendo uma lacuna. Mas não exatamente uma lacuna no sentido tradicional. Exato. É criando mesmo direito geral. Eu não posso dizer criar lei, porque o juiz não cria lei. Mas para o leigo, tá bom dizer assim, criar lei. Que até greve de funcionários públicos, a questão do feto meroencefálico, a questão do casamento, da união homoafetiva, todas essas coisas que teriam que ser resolvidas pelo judiciário, pelo legislativo, claro, foram resolvidas pelo judiciário, né? Em função desta omissão do poder legislativo, né, o poder judiciário se sente, e nesse ponto decide, talvez retoricamente, sem né, dúvida, né, para ver, neste caso, dar uma solução para o caso concreto. É a aplicação do non-liquid, né, a grau extremo. Né? Porque o non-liquid é um postulado constitucional inescapável, né? Alguém tem que decidir. Eu não estou dizendo que o ativismo judicial é bom ou ruim, mas que ele é um fato no Brasil de hoje, ele é um fato. Ele é um fato. E eu digo até na minha condição de magistrado. E não é só o Supremo nem o STJ, são os juízes singulares e os tribunais também. É verdade. Ó, essa é interessante. Eu gosto das perguntas porque a gente tem um pau e bola melhor. Assim, vamos ver se tem mais pergunta aí. Tem pergunta? Tchan, tchan. Apareceu. Thalita, de São Paulo. E a politização do judiciário é algo também encarado como retórica? Sem dúvida. Qual retórica? As instituições não estão controlando nem esse excesso de ativismo do Poder Judiciário sobre as decisões jurídicas, mas tampouco estão controlando a politização do Judiciário. Né? Eu não conheço nenhum país do mundo, e nem o nosso no passado, em que os juízes manifestassem posições políticas tão ativamente. Né? O que, em certo sentido, é até contraproducente, né? Porque a neutralidade e a imparcialidade, embora não sejam reais, fazem parte do arsenal retórico do magistrado. Exato, então, do papel social. Do papel social. Aqui é interessante, eu digo ativismo judiciário é um tema tão bom que eu vou dizer, não estou aqui exercitando da profecia, mas eu acho que eu ainda vou fazer um papendo só sobre ativismo. Por quê? Porque é um tema que está na ordem do dia, é um tema que mexe com aspectos filosóficos e com aspectos pragmáticos, dentro de vista de tudo aquilo que está acontecendo no país. Né? É porque, Rodolfo, a retórica é uma filosofia realista. Então ela não pode ficar dizendo iníquo, inconstitucional o judiciário decidir, o judiciário manifestar-se politicamente, se nós vemos que é isso que efetivamente é o que nós chamamos o relato vencedor. O relato vencedor é o mundo real. Certo. Já que para a retórica não existe um mundo real em si, quem sou eu para dizer se todas as instituições do país não fazem nada contra essa politização do judiciário, nem esse ativismo, o legislativo fica lá quieto, se omite, como você falou,
Então, o que o retórico tem que fazer, realisticamente, é descrever os discursos como eles são. E aí o que é interessante compreender é essa ideia da retórica. Por quê? Porque note como a palavra retórica pode ser utilizada na argumentação do ponto de vista filosófico, na ideia mesmo do debate, do acadêmico, como também na distorção. É claro. É porque, veja, como a gente falou, retórica não é também, mas não é só engodo e sedução. Não. Mas retórica também é persuasão sincera, amor entre amigos. Todas as relações humanas são retoricamente constituídas. E Aristóteles disse bem isso. Ele apenas, no meu entender, errou ao reduzir a retórica a esses aspectos, digamos assim, eticamente bons, que são o ethos, o pathos e o logos. Ele deixou de lado a mentira, o engodo, a sedução, o blefe, que são também características do discurso humano. Para você que está nos assistindo a partir de agora, para você perceber, dentro dessa última resposta, para você entender que ele não está falando de uma coisa assim nas nuvens, não. Perceba como há aspectos pragmáticos da retórica. E você se vale de retórica e não sabia disso. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tchan, tchan. Murilo de Curitiba, tá? Gente do país todo. É possível se falar de uma retórica da corrupção? Ah, sem dúvida. A corrupção... no meu entender, pelo menos, aliás, Rodolfo, eu tenho um artigo escrito sobre isso, rapaz, em 1985, já defendendo a ideia, vejam, uma ideia realista, não é que eu esteja defendendo que isso é bom, mas que a corrupção não era uma disfunção do sistema jurídico brasileiro subdesenvolvido, mas exercia um papel essencial no azeitamento de uma máquina estatal injusta e ineficiente. O que a gente está vendo hoje é apenas, digamos assim, o boom, ou a explosão, que eu espero que seja final, de um processo que se estende há séculos, para não dizer décadas. É verdade. Então a corrupção tem um papel social institucionalizado nesse país, infelizmente. E é preciso combatê-la. Sem dúvida. É preciso, sabe, a gente trabalhou aqui o Papeando sobre corrupção do ponto de vista penal, com o Fábio Roque, a improbidade administrativa do ponto de vista administrativo, né? E é preciso entender que água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água às vezes. E a gente não pode deixar a nossa água acabar no combate a isso. Agora, antes de eu partir mais uma pergunta, porque esse programa, olha, as pessoas dizem assim, o meu timing às vezes é meio louco. Às vezes, Pampulha, como é que você vai fazer um papel sobre filosofia? Tem um monte de gente participando, não vai dar tempo de fazer, então quero dizer aqui para provar que eu tô ao vivo, ó. Aqui, ó, Rob Roy, olá, boa noite, todos de São Paulo, Alida, sei lá, Diego Henrique Carvalho, de Belém, Lúcia Lage, do Rio de Janeiro, Juscelia Matos Bulhões, Salvador, Bahia, Jaira Farias, de Curitiba, Adélia Aguilar, de Jardins, Mato Grosso do Sul, Alexandra Sá Simões, de Manaus, Doralice Pereira, Campo Verde. Eu tô falando e o pessoal tá vendo ao vivo, deve estar aparecendo o nome dele lá no Facebook. Maravilha. Tem mais gente aqui. A Fabio talvez vai me dar mais depois aqui, mas eu tô vendo aqui. Kátia Rosa, do Rio de Janeiro. Mary? Carmen, de Barreiras aqui dentro da Bahia, né? Cidade grande aqui da Bahia. Sei. Solange Monteiro Diniz, de Paulo Afonso aqui da Bahia, também já palestrei lá. Gleice Castro, de São Luís do Maranhão. Magali Novaes, de Recife, ó, Recife, Pernambuco, né? Werley Tavares, de Palmas, Tocantins, é do Brasil todo, rapaz. Elisa, porque termina com H, Paz, de Limeira, Fabiano Luiz Santos, de Brasília, Josué Daniel, do Rio de Janeiro, e Gracélia Menezes, de Abaeté, Minas Gerais. Olha, é um monte de gente aqui. Já me deram até uma pesca aqui para dizer, para que ninguém se sinta desprestigiado. Nós estamos ao vivo. Isso é uma coisa muito interessante, porque você precisa ter um time de seguir essa exposição, porque sei lá o que vai acontecer. Tem mais pergunta aí? Tem mais. Como são vistos retoricamente os privilégios legalizados de Renata de Brasília? O Brasília já pensa em privilégio legalizado, mas a palavra é sua. Mas é isso mesmo. Os privilégios legalizados são uma instituição momentaneamente dominante no país. Realmente. Eu acho que um grave problema é que a imoralidade é legalizada no Brasil. Se você falasse para Aristóteles que uma coisa é imoral e ao mesmo tempo legal, ele diria... Como é que é isso? Isso é impossível. Mas no mundo complexo, moderno, autopoético, diferenciado, é possível sim. E essa elite predatória brasileira, extremamente competente para o mal, conseguiu legalizar e assim tornar mais difícil remover todas as imoralidades que vem construindo ao longo
décadas e séculos. Se me permite construir uma frase, não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. É complicado. Rodolfo, o que é competente para dirimir, para combater essas coisas, é justamente a institucionalização de uma retórica que controla essas coisas. Exato. Né? Uma retórica ética. Uma retórica ética, que Perfeito. é tudo que Aristóteles quis, não é? Porque, veja, eu já tive um problema com, se você me permite contar, Claro. problema não, o pai de um aluno bem jovem, o aluno jovem, o pai dele da minha idade, chegou para mim, professor, o senhor está ensinando essas safadezas para os meninos? Eu disse, não, rapaz, eu estou ensinando os meninos a não serem enganados pelos safados. Porque você precisa saber como a mente e o discurso humano funcionam para não se deixar enganar por ele. Saber o que é um engodo, uma mentira, uma hipocrisia. E a Igreja Católica, com o sucesso cultural que teve na nossa civilização, jogou muito por baixo do tapete esse tipo de coisa, sabe? Como Aristóteles fez. Certo. É preciso abrir a mente. É isso. Eu costumo dizer, assim, com meus orientantes no mestrado, no doutorado, que às vezes o processo de aquisição de conhecimento, de cognição, é um processo em que o indivíduo precisa aprender a abrir a mente. Por quê? Porque ele aprende a ter dúvidas. Porque quando ele tem um universo tão pequeno, o conhecimento dele preenche todo. Então ele tem certezas. Quando ele começa a estudar, é como o equivalente a malhar, ele começa a ampliar o seu conhecimento, mas amplia muito mais seus horizontes. Então ele percebe que ele sabe cada vez menos, e ele passa a duvidar mais, ele passa a não querer ser enganado. É isso. E essa ideia é fundamental. Mas, Deodato, eu vou fazer uma pergunta final, porque o nosso tempo é curto, já falei o nome de todo mundo aí, e tem mais gente ainda. O pessoal já me deu aqui mais papel aqui, ó. Tem mais gente ao vivo pedindo para dizer o nome, e eu vou dizer o nome no ar. Vou dizer o nome no ar, que é Margarete Bahia, do Rio de Janeiro. Curtiu? Tô curtindo aqui também. Muito bem. Ana Cláudia Marques, de Itabuna. Eu fui juiz em Ilhéus, pertinho de Itabuna, né? Conheço. Aqui, Karen Daflon, de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. Marileide Sá Ricá, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz uma palestra cantada lá em Mato Grosso do Sul, foi sensacional no passado. Vou voltar lá, né? Patrícia Aldes Rocha, em Palmas, né? Mas não é Palmas de Tocantins, é Palmas do Paraná. Tem 2 Palmas aqui, olha só. Palmas. Elizabeth Guimarães, né? E Beth, de Foz do Iguaçu, Paraná. E a gente vai passar lá no Foz do Iguaçu, numa palestra em Cascavel, lá com os Crunas. Acho que vai ser muito legal. Tem mais gente, mas não vai dar tempo. Então eu preciso dizer aqui para vocês, meus amigos, e vou perguntar agora para Deodato, qual a mensagem final que você fala? Você é um homem que tem uma experiência no magistério que é invejável. A expressão é essa, é invejável. E nós temos aqui profissionais do direito, mas temos estudantes, temos pessoas que estão começando, ou pessoas que estão pensando a fazer direito e têm acesso no Papeando por essa disponibilização online. Qual a dica, ou qual o conselho, ou qual a mensagem final que você gostaria de transmitir a quem está iniciando seus estudos do direito e ficou interessado no tema da retórica? Pois é, você já adiantou o que eu queria concluir, que a retórica abre a mente, né? Ela é inimiga de todas as certezas. Isso é uma coisa milenar, não é moda de agora, como ceticismos do momento, sei lá, pragmatismos. A retórica, como eu disse antes, ela é mais antiga do que a própria filosofia. E o que é retórica? É você desconfiar de todas as conversas que lhe aparecem como verdades, inclusive do ponto de vista ético. Por isso que ela, no conhecimento, leva à dúvida saudável e na ética leva à tolerância, que eu acho que é uma das coisas que está mais faltando nesse mundo complexo e globalizado, em que nós encontramos pessoas tão diferentes. Antigamente nós vivíamos em guetos assemelhados, né? Nosso bairro, todos eram amigos, aquele comunitarismo. Exatamente. O mundo moderno acabou com isso, né? O mundo contemporâneo. E estimulando uma convivência entre desiguais, gerando às vezes um discurso de ódio. Isso, porque todos acreditam nas próprias verdades. Se todos fossem retóricos, a tolerância seria muito maior. Seria o caminho. Mas, Adeodato, eu estou feliz da vida de gravar esse programa. Eu estou, querido, muito obrigado. É uma honra enorme e me permita, num ritual tradicional do nosso programa, fazer o nosso brinde com a indefectível caneca do Papeando. Sim. Aqui, ó. Tchan, tchan. Muito prazer, muita honra. E, meus amigos, é hora de encerrar. Espero que você tenha gostado desse programa gravado ao vivo. Olha, quando você puder, bote aí nas redes sociais a hashtag Papeando com Pamplona e faça também a hashtag Papeando com Adeodato,
né? Que aí você vai ver os bastidores desta gravação e no Papeando com Pamplona de todas as anteriores, né? Procure lá no canal CSTV, né? Todos os episódios. Nós estamos quase Netflix, nós estamos na 5ª temporada, Incrível. né? É um negócio que é impressionante. Então, veja lá no canal Pamplona, no canal CSTV, você vai ver todos os episódios com gente muito boa e com gente como esta inspiração que é João Maurício Adeodato. Para mim é um prazer, uma honra, um privilégio ter esta oportunidade Prazer é meu, Rodolfo. de gravar o primeiro Papeando sobre filosofia do direito ao vivo. Ao vivo. E, meus amigos, daqui a pouco vai aparecer aí na tela, daqui a pouco um link para você ver a minha visão poética sobre o tema da retórica. Não vai nesse ao vivo, a gente vai gravar, vai ser editado, e aí, logo depois, no programa ao vivo, vocês vão, o programa que vai entrar no ar depois de hoje, vocês vão ver. Mas eu quero dizer que ter este privilégio que eu tive hoje de discutir direito e filosofia do direito com profundidade, porém leveza, é a nossa missão. E eu espero tê-la cumprido com denodo. A gente se encontra.